Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal que vai te ajudar bastante, eu garanto. Então fica comigo até o final que nós vamos falar sobre 5 erros que eu cometi ao começar a trabalhar com papelaria personalizada. Te aguardo. Então vamos lá. O primeiro erro que eu cometi, e que você já deve ter escutado algumas pessoas falando que erram também nesse ponto, é começar sem antes estudar. Só que eu queria acrescentar que eu comecei comprando equipamentos sem pesquisar, sem ter um método, sem estudar. Então eu comprei impressora, comprei máquina de corte, melhorei meu computador. E assim, eu tinha um dinheiro para investir nisso, o que foi muito legal. Mas eu comprei acessórios para as máquinas, coisas que eu não precisava. Então esse foi o primeiro erro que eu cometi. Eu saí comprando equipamentos, eu melhorei um computador que não precisava, porque o software que a gente usa aqui, no meu caso, o Silhouette Studio, estava muito bom para o computador que eu tinha. E os equipamentos, ok, alguns deles eu uso até hoje, mas outros não me foram necessários, e aí eu acabei tendo que me desfazer. Então tá aí o primeiro erro que eu cometi. O segundo erro foi não definir o meu nicho logo no início. E sim, quem trabalha com papelaria personalizada precisa, mesmo dentro da papelaria, entendam aqui comigo, a papelaria personalizada é um nicho e dentro dela tem subnichos, digamos assim. Então, no começo, eu trabalhava com festa infantil, convite de casamento, chá de bebê, fazia painel, fazia kit, fazia topo de bolo. E isso é um erro. A gente se perde, a gente começa a comprar materiais para tudo aquilo ali e não vale a pena. E além disso, você não sabe qual o público que você quer atingir. E isso dificulta as suas vendas. O terceiro erro que eu cometi, logo que eu comecei na papelaria, foi não fazer portfólio. Apesar de escutar pessoas falando, você precisa ter um portfólio, você precisa ter um portfólio, eu pensava assim, mas como é que eu vou fazer um portfólio? Eu não tenho encomendas, eu quero fazer um trabalho super personalizado, individual, então eu quero que a pessoa me ligue e fale assim, Ale, eu quero um kit do Baby Shark e eu quero desenvolver do zero e mostrar para essa pessoa. Só que assim, eu me enganei, porque daí as pessoas quando elas te chamam, elas falam assim, Ale, eu quero o tema do Baby Shark, você tem algo para me mostrar? E sim, se eu não tenho ainda, eu vou desenvolver. Mas imagina se eu já tivesse um portfólio com os temas principais, eu já teria aquilo para mostrar para o meu cliente. Claro, falando dentro do nicho que eu trabalho, né? Eu teria um portfólio do meu principal trabalho. E claro, se o cliente fala, Ale, eu queria mudar algo, eu queria um kit um pouco assim, você faz? Dentro do meu nicho, das minhas possibilidades, eu montaria o meu portfólio que atendesse esse meu cliente. Dá para entender? Então, quando você não tem um portfólio, é muito mais difícil de você mostrar para o seu cliente o teu trabalho, como é que você trabalha. Porque quando a gente tem um portfólio, muitas vezes esse cliente já chega pra gente com a venda concluída. Nós só vamos acertar detalhes, porque ele já viu o teu portfólio, você já mostrou pra ele. Ele falou, não, é isso que eu só quero que mude o laço de rosa pra azul. Você faz isso? Ótimo, mas eu sei o tipo de laço, eu sei o modelo da caixinha, é o meu portfólio, é a maneira que eu trabalho. Então, faça seu portfólio. E o quarto erro que eu cometi foi, gente, falar sim pra tudo. Quando a gente começa, é muito comum que a gente tem medo de falar não para as encomendas. Mas o erro 2, ele completa o erro 4, né? Que o erro 2 foi não ter um nicho. E quando você sabe com o que você vai trabalhar, você evita o erro 4. Eu, como comecei, não sabia qual era o nicho que eu ia trabalhar, consequentemente eu falava assim pra tudo. As pessoas me ligavam, Ale, você faz convite? Faço. Ale, você faz topo de bolo? Faço.
comecei a fechar parcerias com as minhas parceiras de topo de bolo, com as boleiras, e fazia convite de casamento, fazia lembrancinha maternidade, fazia coisas de decoração para casa. Imaginem só como não era loucura. Assim, para tudo. E eu tô compartilhando aqui com vocês isso justamente porque eu não quero que vocês cometam esse erro, porque ele é muito ruim. Em determinado momento eu até pensei não em desistir, mas eu desanimei, porque você começa a fazer tanta coisa e você não vê um resultado daquilo. Então, falar sim para tudo é um grande erro. Se você tá falando sim para tudo e para todo mundo, tá errando. E chegamos então no quinto erro. E aqui é um alerta para você, porque eu não quero que você cometa esse erro que eu cometi, que é não organizar os teus arquivos de maneira correta. Quando a gente inicia, a gente muitas vezes compra arquivos prontos, compra kits de imagem, faz algumas coisas, e eu não organizava isso de maneira correta, numa nuvem. Eu organizava um pouco na minha área de trabalho, um pouco no meu HD externo. Então eu tinha uma pasta aqui, uma pasta ali, eu tinha um pouco de arquivo dentro do próprio Silhouette na biblioteca. E com o tempo, no começo eu conseguia administrar isso, mas depois, quando eu fui definindo o meu nicho, fazendo portfólio, eu comecei a me perder dentro disso tudo. Até que um dia eu precisei de um kit que eu mesma havia feito ele do zero, e eu não sei onde esse kit foi parar. Até hoje eu não achei, eu tive que refazer, mas assim, eu não consegui o resultado 100%. Eu lembro que ele tinha muitos detalhes de imagens que eu garimpei em vários sites, então assim, eu não consegui recuperar e fazer esse arquivo igualzinho, e eu não sei onde ele foi parar. Eu tenho fé que um dia eu ainda vou encontrar esse arquivo por aí, mas até lá eu já oriento e te alerto para não cometer esse erro que eu cometi. Então, use um sistema, por exemplo, se você salva no HD externo, hoje é como eu faço, eu salvo no meu HD externo, mas eu tenho um backup numa nuvem, por exemplo, no Google Drive. Então, eu não corro risco se um dia o meu HD externo ele quebrar ou dar um problema, eu tenho o backup de todos os meus arquivos no Google Drive e organizadamente por pasta. Então, por exemplo, eu tenho o Baby Shark, então eu tenho uma pasta com todas as imagens que eu usei, com todos os papéis digitais ali dentro, e lá dentro eu já tenho a caixa Milk do Baby Shark, eu já tenho a caixa Cone. Então, se um dia acontecer de eu precisar alterar uma imagem ou fazer algo parecido, eu já tenho ali separado por pastas, tá bom? Então começa aí do zero, já organizando os teus arquivos. Eu quis trazer para vocês os 5 erros que eu cometi no início ao começar na papelaria personalizada, e é o que ninguém te conta, né? Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu. Ao começar, estude, aprenda quais são os equipamentos que você vai precisar, assim você economiza e não compra tanto equipamento quanto material desnecessário. Defina o nicho que você vai trabalhar. Então, por exemplo, você já começou, já estudou, já sabe trabalhar e você agora vai partir para o mercado. Então, defina se você vai trabalhar com as festas infantis, se você vai trabalhar com 15 anos, com maternidade, com topo de bolo. É importante que você defina. Definiu o nicho, faça o seu portfólio. Assim você não vai falar sim para tudo e para todos, e organize sempre os teus arquivos. Assim você não corre o risco de fazer como eu e perder aí os teus arquivos, as tuas artes que você demorar tanto para fazer, tá bom? Então é isso, ó, um beijo para vocês e eu te vejo no próximo vídeo.